Olá a todos e todas, muito boa noite e muito obrigada por terem vindo hoje a esta nossa conversa com o nosso convidado, Bernardo Pires de Lima, que é sempre um prazer receber no arquivo. É muito bom receber pessoas que admiramos e que respeitamos. Esta é a terceira visita do Bernardo aqui ao arquivo. Hoje vamos falar sobre o seu livro mais recente, que é este, O Lado B da Europa, Viagem às 28 Capitais. Eu vou começar por fazer aqui uma brevíssima apresentação do Bernardo e depois passamos então logo aqui à nossa conversa. Como sabem, estão convidados a colocar perguntas ou a fazer os vossos comentários. Então, o Bernardo Pires de Lima nasceu em 1979, é investigador do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa e do Center for Transatlantic Relations da Universidade Johns Hopkins, em Washington. É colunista de política internacional no Diário de Notícias e comentador na mesma área na RTP e na Antena 1. Foi investigador do Instituto de Defesa Nacional, comentador da TV24 e colunista do jornal I. É autor de vários livros, entre eles O Lado B da Europa, de 2017, Portugal e o Atlântico, de 2016, A Síria em Pedaços, de 2015, A Cimeira das Lajes, de 2013 e Blair, a Moral e o Poder, de 2008. Tem sido conferencista em várias universidades e academias diplomáticas e as suas opiniões publicadas na imprensa internacional. Bernardo, eu começava por te perguntar que lado B da Europa é este? Uma Europa de acordo com os teus olhos, uma Europa que não nos chega nos média, pelo menos com muita frequência. Sim. Bom, muito obrigado. Eu peço mais uma vez desculpa pelo atraso. Foi causado por um erro de cálculo meu e por um contributo da polícia portuguesa que dificultou a saída de Lisboa. Agradeço terem esperado e a consideração. É sempre um prazer voltar, como imaginas. O lado B aqui tem várias conotações. Eu fui muito marcado pelo consumo de música, de discos. E o lado B dos singles foi sempre um lado misterioso da música. Aquela coisa da partilha no liceu, os discos proibidos e os discos raros. Às vezes o lado B era melhor que o lado A. E às vezes o lado B era a faixa sempre eternamente esquecida de um disco, de um single. Aqui é um bocadinho a mesma coisa. O livro não é um livro só de análise política, é um livro de viagens, de impressões pessoais. O B aqui também pode ser visto como um B de Bernardo, não é? Eu assumo tudo aquilo que escrevo, para o bem e para o mal. Pode ser, portanto, um lado B mais solar, um lado B mais soturno, um lado B mais esquecido, um lado B mais pronunciado. E a Europa é um conjunto destas radiais todas, não é? Só algumas destas variáveis é que vêm na imprensa que nós habitualmente consumimos, que é uma imprensa muito anglo-saxónica. Para quem lê francês regularmente, não é a nossa geração. Eu leio francês, mas não sou um consumidor da cultura francesa como sou da cultura anglo-saxónica, e, portanto, é mais difícil de estar a ler a imprensa francesa, embora se perceba que as temáticas são quase sempre as mesmas. Eu não leio alemão e percebe-se, há publicações que são bilíngues, alemãs e inglesas, que os temas andam sempre à volta das principais capitais europeias, Berlim, Paris, Londres, às vezes problemas que emergem com o problema da Catalunha, questões sobre a Rússia, questões sobre a China, questões sobre os Estados Unidos e quando vem a vaga de refugiados, então damos de caras com geografias um bocadinho mais exóticas aos nossos olhos. E tudo o resto que está muito para leste, muito para os Bálticos, muito para até o sul da Europa, pequenos estados, médios estados, não estão muito no nosso radar, nem no radar do nosso consumo informativo. E essa também foi uma das razões porque eu me lancei nisto, não é? Era para perceber de viva voz, e viva voz aqui é importante porque o livro, penso eu, que traz de diferente são as entrevistas que eu faço e que coloco
nos vários ensaios que escrevo. Não é? E, portanto, levantar essa rede local que necessariamente não passou por nenhum português, nenhuma voz portuguesa, de propósito, já bastava a minha. E, portanto, eu lancei-me nisto com alguns critérios, com alguns objetivos, mas também com um bocadinho, com uma página em branco. Não é? Eu queria que os debates que eu fui presenciar, já vos posso elencar quais foram, os momentos que eu vivi, que eu não fosse com preconceitos, que eu não fosse com juízes de valor e juízes analíticos pré-concebidos. Foi um bocadinho isto, e tive várias surpresas. Não passei de todo ao lado do cenário mais apocalíptico. Acho que os debates que eu levantei em 2017, o livro depois só é publicado em 2018, agora já há uma versão inglesa em 2019, todos eles continuam. E, portanto, tenho hoje uma fotografia muito ampla dos problemas europeus. Também há coisas boas na Europa, não é só cinzentismo, mas muitas vezes nós não temos a capacidade, nem ao nível das instituições, nem dos governos nacionais, nem de quem faz a opinião, de ilustrar esses lados positivos. Estamos sempre num certo fatalismo negro. E há muitas razões para inverter esse fatalismo. E elas estão a acontecer. E vale a pena dar-lhes algum eco. 11 meses, 54 viagens de avião, 4 de comboio, 2 de autocarro e 563 km a pé. Pegando um pouco na deixa do que acabaste de dizer, que capitais te surpreenderam mais pela positiva e pela negativa? Eu tinha trocado facilmente todas as viagens de avião por viagens de comboio. Mas, enfim, tenho 3 filhos e tinha que ir e vir constantemente. Portanto, ficaria a viajar de comboio 11 meses seguidos, se fosse possível. Aqui os quilómetros a pé também têm este preciosismo, mas hoje em dia há aplicações que dá para medir a nossa passada diariamente, portanto isso foi facilmente contabilizado. Dou sempre 2 exemplos que ilustram um bocadinho o lado mais sombrio e o lado mais solar. São pequenos estados. O lado mais sombrio, para mim, foi Malta, que é talvez o protótipo do nosso olhar sobre a Europa. Nós chegamos a Valeta e vimos sofisticação por todo lado. Vimos riqueza abundante, vimos bom gosto, vimos iates, enfim. E depois, por baixo daquilo, está um Estado altamente corrompido, está um nepotismo crónico, está um rotativismo entre 2 partidos que controlam todo o sistema, está um sistema fiscal muito nebuloso, está uma venda ao desbarato logo no aeroporto por passaportes e por vistos. Consegue-se um visto, digamos, por algum tempo, como no espaço europeu através de Malta, por 200 mil euros. Uma coisa relativamente simples para um chinês ou para um russo. Fora todos os outros mecanismos que não são exclusivos de Malta, o Luxemburgo tem, a Irlanda tem, a Holanda tem, a Lituânia tem, de regimes fiscais, barra outras coisas um bocadinho mais menos transparentes e que ajudam a explicar alguns níveis de corrupção graves. O tema da corrupção foi para mim o tema mais transversal na Europa toda. Pelo menos mais latente até nas entrevistas e no Vox Populi que encontrei. Portanto, o lado de uma sofisticação que mascara uma certa podridão de regime, com a agravante de haver variedíssimos campos de refugiados que não estão... são escondidos propositadamente em Malta, há várias ilhas em Malta. Um controle sobre a informação brutal,
quando digo informação, digo os dois grandes partidos têm órgãos de comunicação social que são líderes de audiências, quer rádio, quer jornais, quer televisão. Uma espécie de jornal do Avante à frente da TVI. Portanto, uma propaganda constante. E foi onde foi assassinada uma jornalista. Sangue frio como uma bomba no carro. Em 2018. Matam-se jornalistas nesta Europa sofisticada no ano da graça de 2018. Aliás, mataram-se, matou-se outros na Eslováquia logo a seguir. Portanto, isto foi o protótipo um bocadinho de um Estado pequeno que nunca está no radar, que nós, à primeira impressão, só vemos sofisticação e riqueza e depois por baixo disto está um conjunto de coisas muito negras. O lado positivo, talvez a história. Por várias razões. Primeiro, porque também está fora do radar, claramente. Depois tem uma geração muito nova que assumiu as rédeas do país logo a seguir à reconquista da independência, em 91. E aí fez um bocadinho o inverso de outros países do leste. Foi recauchutar, dar outro nome às juventudes comunistas que vinham da União Soviética, da esfera soviética, dando-lhes nomes como Partido Social Democrata ou Partido Social qualquer coisa, mas as pessoas eram basicamente as mesmas. Ali na Estónia houve um corte propositado. Não lhe chamam uma purga, mas houve uma limpeza. Quer dizer, quem vinha do passado não tinha lugar nem que fosse reformulado o seu nome, a sua reinserção política. Portanto, foi obrigada a lançar muita gente nova para a frente. Isso podia ter sido muito errático, não é? Gente sem experiência, mas correu bem. E montar uma estratégia nacional, que é uma estratégia impossível para quem está constantemente a receber ataques cibernéticos da Rússia. Foi um Estado digitalizado. Na Estónia, tudo se faz no telemóvel, menos casar e comprar propriedade. Verdade. E eles orgulham-se disso. E isto é um modelo exportável. É um modelo exportável quer tecnológico, quer de administração pública, quer de relação entre os cidadãos e o Estado. E eles, muito interessante porque gostam de dizer que, mesmo com a Rússia ali ao lado, com a capacidade que tem de ataques cibernéticos, foi isso que os levou a ir corrigindo o seu modelo. Ou seja, eles não se amedrontaram. E não é fácil não deixar de não estar amedrontado com a Rússia. Foram melhorando o seu sistema à medida que os ataques foram ocorrendo. São ataques que paralisam o país. Não? Isso é evidente. Não estou a dizer que a Rússia é o único produtor de cyberataques, mas ali é forte. Portanto, foi um bocadinho estes dois lados. Claro que eu depois, o que é que eu vivi? Vivi 4 legislativas. Eleições legislativas. Na Holanda, na Alemanha, na Áustria e na República Checa. Vivi a segunda volta das presidenciais em França. Vivi vários ambientes logo posteriores a eleições ou anteriores, em campanha. Pós-legislativas na Bulgária, pré-legislativas em Malta, pré-autárquicas na Eslováquia, pré-presidenciais na Eslovénia, as autárquicas em Portugal. Portanto, eu fui montando o meu ano em função de eventos fixos. E fui ajustando em função de outras coisas que iam acontecendo, que não eram necessariamente fixas no calendário, mas que podiam ser previstas. Comecei por Atenas para ir aos 2 anos do governo do Tsipras. Depois estive no referendo da Catalunha. Estive no artigo 50 do Reino Unido, que oficializa o início dos 2 anos até à saída. Já vai em 2 anos e meio. Vamos ver se sabe. Tive uma coisa que só em viagem é que acontece, que é em Dublin, estava na rua, vi um cartaz e vi o anúncio da convenção do Sinn Féin. E era na rua atrás. E eu enfiei-me na fila de entrada, entrei e vi uma convenção marcada por um discurso do Gerry Adams. E não me lembro de ver, talvez o Bill Clinton, mas não me lembro de alguém tão carismático. Eu não tenho uma grande atração pelo Gerry Adams, pelo seu passado, mas reconheço que aquilo foi uma sala completamente
gelada para ouvir aquele timbre de voz, aquela personalidade. E foi aí que eu percebi, estávamos em fevereiro de 2017, a convenção era toda marcada pela reunificação das Irlandas. E isso é um debate que vai voltar. É um bocadinho intermitente, ficou mais ou menos congelado a partir dos acordos de sexta-feira, de 98, mas tudo aquilo que o Brexit vai partir não é só na relação entre o Reino Unido, sobretudo Inglaterra e a União Europeia, mas dentro da unidade do Reino Unido, com a hipótese de novo referendo na Escócia, e depois toda a gestão de uma não fronteira, que é como é vendida entre as Irlandas, mas que pode levar, por variedíssimas razões, ao crescimento do debate da unidade irlandesa. Portanto, nós temos aqui uma desagregação do Reino Unido a prazo, a meu ver. E depois estive em manifestações na Polónia, tive em manifestações na Hungria e tive em manifestações na Roménia. E eu sei que, apesar de tudo, conseguimos acompanhar algumas coisas que se passam em Budapeste, por causa do Orban, conseguimos acompanhar aqui e ali alguma coisa que se passa em Varsóvia, manifestações de extrema-direita, etc. Eu lembro-me na altura de uma capa, da primeira página do Financial Times, com 60 mil neonazis em Varsóvia. Foi uma grande fotografia com tochas e coisa muito emblemática. Mas lembro-me que um mês depois estavam 250 mil pessoas em Varsóvia a marchar com bandeiras da União Europeia. E isso não fez capa em lado nenhum. Portanto, há aqui uma corresponsabilidade, um fatalismo, né, naquilo que nos é, que depois nos fica, não é? O que é que nos fica deste exemplo? É uma passada triunfal de camisas negras, que um dia está em Varsóvia e depois vai caminhando por todo lado, que tem expressão em partidos e em eleições, mas nós nunca valorizamos os 250 mil, que são quase 5 vezes mais, com bandeiras da União Europeia. Porquê? Isto sempre me intrigou um bocadinho. De facto, há esses lados. As sociedades, mesmo a leste, têm, quer em Eurobarómetro, quer depois no contacto, opiniões muito favoráveis em relação à União Europeia. Portanto, há ali uma classe política que manipula um bocadinho a vontade geral em função de uma agenda mais identitária, nacionalista, mais não completamente, identitária, nacionalista, que faz do medo e de outros fatores um fator de alavancagem eleitoral. O Orban fala do substituto à União Soviética, que é o Homo Bruxellicus, que é o Império de Bruxelas. Não é? No fundo, aquilo que Bruxelas e os seus burocratas, um bocadinho a narrativa dos Brexiteers em Inglaterra, os burocratas que espezinham a nossa soberania nacional em função de uma harmonização, não tendo em conta as várias realidades nacionais, e portanto chama-lhe o novo Império. Portanto, e nós depois, isto é muito válido, pode ser comprado no mundo rural, é aí onde o Orban tem muita força, na parte mais sofisticada das capitais, e estamos a falar de países aqui um bocadinho à nossa semelhança, não é? A Hungria tem 10 milhões de habitantes, tem uma grande capital, depois tem 2 ou 3 pequenas cidades, nós aqui talvez o Porto, não posso considerar o Porto uma pequena cidade, nem quer dizer, à escala europeia sim, Coimbra, etc., mas a uma escala nacional, diria que há aqui 2 ou 3. Depois talvez não nos possamos surpreender tanto quando alguém da oposição ao Orban ganha a Câmara Municipal de Budapeste, como aconteceu há 1 mês, 2 meses. Só nos surpreendemos se não tivermos acompanhado outras cores que estas sociedades também têm. E para isso é preciso dar-lhes eco, é preciso acompanhá-las, quer dizer, acho que os analistas têm um bocadinho pela Europa toda, não é só cá. Um bocadinho, são analistas um bocado de sofá. E eu acho que há uma linguagem, um comportamento entre o analista
que está na imprensa, que tem, a meu ver, sempre, ou que se deve pautar por uma certa responsabilidade quando faz a opinião. Eu sinto-me responsável por influenciar opiniões de terceiros. E sinto mesmo essa responsabilidade. Não estou a dizer que essa responsabilidade é seguida pelas outras pessoas que fazem análise. Aliás, acho que há poucas pessoas a fazer análise, muitas pessoas a fazer comentário, coisas diferentes. Mas na Europa acho que há uma grande tentação para o sofá, a análise de camarote. E eu quis quebrar um bocadinho isso. Quis mostrar uma certa linguagem jornalística, analítica e académica. E acho que este é que é o segredo de chegar às pessoas. Sim, conseguiste a linguagem fluida. Para os envolver nas várias cores, neste caso da Europa. Que é para todos termos um bocadinho mais de consciência, sermos mais... termos mais matéria-prima. Não tenho que concordar comigo, detesto até que o façam. Mas acho que é da responsabilidade de alguém que tem acesso aos mídias, que tem acesso ao mundo dos livros através de uma editora, e que tem acesso à rede e, portanto, pode levantar assuntos, que isso seja passado com seriedade, que depois crie uma massa crítica minimamente também que acompanhe essa seriedade e que isso seja motor de uma maturidade dos debates nacionais. Não é? Acho que só assim é que nós conseguimos depois exigir mais dos políticos. Não é? Se nós formos mais conscientes, tivermos mais informação trabalhada, e hoje em dia chegar à informação é relativamente fácil, mas a maior parte da informação que nos chega é fraca, é mentirosa, é muito frágil, é de fontes pouco credíveis, e portanto nós não temos, também não tenho, e consumo-a, acho que de uma forma até profissional, o discernimento muitas vezes de perceber o que é que está a ser dito de verdade e o que é que está a ser dito como manipulação. Portanto, acho que toda a gente que está no espaço público de forma séria deve ser capaz de gerarmos na sociedade esse conhecimento. E esse conhecimento, bem usado, é uma forma de escrutínio à classe política, que depois tenderá a decidir melhor. Sociedades maduras e ativas responsabilizam e fiscalizam melhor o poder político e as instituições, o poder judicial, etc., o poder económico, financeiro, e, portanto, dão menos margem de manobra aos atores financeiros, económicos e políticos. São mais escrutináveis, têm mais dificuldade, em tese, claro, de pôr o pé em ramo verde. Essa análise de sofá, essa expressão que usaste, leva a um desconhecimento das diferentes realidades nacionais. Tu falas muito sobre isso, que existe um desconhecimento muito grande entre nós todos, não é? Tanto da classe política, como também de nós, enquanto cidadãos. Conhecemos muito mal, por exemplo, aqui os nossos vizinhos, os espanhóis, para não ir mais longe, e esse desconhecimento leva a que aconteçam situações de uma menor tolerância, compreensão e, no fundo, de uma convivência um pouco mais pacífica. Estou de acordo. Eu acho que se nós melhorarmos o conhecimento, temos menos dose de ignorância, teremos mais capacidade para nos perceber as diferenças. Nós vamos à Hungria e não se vê imigrantes islâmicos. É um mito. Não há invasão nenhuma. É uma coisa que é fabricada. E, portanto, isso é do ponto de vista do discurso político. Do ponto de vista das percepções das sociedades, há fatias da sociedade, penso eu que cada vez maiores, que estão vulneráveis à desinformação e à manipulação dos atores políticos. Se nós tivermos mais conhecimento sobre o que nos rodeia, tirarmos as nossas próprias ilações dentro da nossa liberdade individual, interpretativa, damos menos espaço de manobra a que nos manipula. Isso parece-me evidente. Nós aqui em Portugal também é válido o nosso desconhecimento em relação aos outros, como é o desconhecimento dos outros em relação a nós.
que eu digo é, a grande conclusão deste livro e desta viagem é nós, europeus, conhecemos-nos mal. Temos muitos mitos. Falamos muito da Europa do Sul, da Europa do Leste, da Europa da Escandinávia, de Visegrado, quer dizer, isto na realidade é apenas e só uma simplificação geográfica que politicamente não significa muito. Visegrado, que nós nos habituamos a ver como aqueles quatro intolerantes, nacionalistas, que se articulam no Conselho Europeu para bloquear decisões de pró-imigração. A Polónia não dá muito, não tem um grande conta o governo húngaro. A Eslováquia e a República Checa não alinham muito com a Polónia e com a Hungria, na maior parte das coisas. Portanto, o grupo é visto mais como uma forma de vender a escala pequena, Polónia à parte, dos outros três em relação à região que os circunda, nomeadamente no diálogo com a Alemanha. 4 fazem mais voz do que um, mas verdadeiramente em muitos debates eles não estão articulados. No debate do euro, desde logo, porque só a Eslováquia que está no euro. Não é? E isso dá-lhe logo ali um estatuto diferenciador naquele diálogo. Depois a Escandinávia. As maiores críticas que eu vi a países da Escandinávia foi de outros países da Escandinávia. Pode-se dizer que nós e a Grécia e a própria Espanha temos características parecidas. Não. O modelo económico grego não tem nada a ver com o nosso. Já ser muito aberto à economia internacional, muito exportador. A economia grega não tem isso. A Espanha tem problemas enormes de nacionalismos internos. Nós não temos isso. A Grécia também não tem isso. Verdadeiramente. Tem uma tradição de alerta de ditadura militar permanente, quase, não é? Há uma mitologia muito presente. Nós aqui nem se preocupam muito com isso, não é? Os militares, em relação com os civis, com o poder político, está mais ou menos garantida, constitucionalmente consagrada, toda a gente respeita as hierarquias. Não temos problemas nacionalistas, nem linguísticos, portanto, pode-se dizer que isto é um sul da Europa. Itália tem alguma coisa, quer dizer, o meu segundo país é a Itália, e acho até que temos muito a ver com os italianos, mas verdadeiramente, politicamente, geograficamente, não é propriamente um país espelho do nosso, não é? Portanto, não vejo como é que se pode generalizar. Os Bálticos, como eu disse, a Estónia não tem nada a ver com a Lituânia, do ponto de vista estratégico e de prioridades políticas, etc. Mesmo o leste, o que é o leste? A Polónia tem alguma coisa a ver com a Bulgária? Nós simplificamos tudo isto. E depois as simplificações conduzem-nos a raciocínios necessariamente muito simplistas, que não ilustram a complexidade da política europeia. A política europeia é muito complexa. Eu acho até que é um milagre tudo aquilo que nós temos vivido nos últimos 60 anos. A tendência anterior e com as características que depois as várias nações, as nações dentro das nações vão revelando, a paz que nós temos garantido é um milagre, de facto. Portanto, baixa um bocadinho a expectativa. Nós exigimos muito às instituições, eu acho que era impossível fazer melhor. Pode-se corrigir. Sim, há coisas mal feitas. Um clima de paz e relativa prosperidade, não é? Claro, a Europa Ocidental, não é? A Europa de Leste passou um mau bocado. Os Balcãs, um mau bocado a favor. E a Ucrânia está tem uma parte de um conflito permanente. Portanto, mesmo essa simplificação da paz, não é, que nos é vendida, não é verdadeiramente assim. Houve guerras balcânicas sangrentas. Há uma guerra de baixa intensidade no leste da Ucrânia. Há ataques terroristas. Enfim. Mas para aquilo que era o milénio anterior, caramba, muito foi feito. Agora, o momento é um momento de transição. Não vai ser igual às últimas décadas, as próximas não vão ser necessariamente iguais, há aqui fatores diferenciadores. Acho que se nos conhecermos melhor e garantimos melhor coesão, só com uma boa coesão comunitária é que podemos garantir que a União se mantém. Não é possível olhar para a União toda estrangalhada. Não estou a dizer que para chegarmos a um nível de saída de Estados-membros
mas é preciso um mínimo em sede de discussão de orçamentos, de políticas comuns, etc, etc. Reformas que são precisas fazer, é preciso um mínimo de coesão. Portanto, à medida que nós vamos abrindo as feridas, e a história está muito presente e é muito manipulável em muitas partes da Europa, a história não morreu, não há fim da história nenhum, tudo isso está muito latente. Portanto, para garantir que isto se preserva, minimamente, é preciso coesão. Para haver coesão é preciso entendimento, é preciso partilhar algumas dores. Eu não espero que nós acordemos e vamos para a cama a pensar nas dores dos romenos, mas acho que é meritório, no mínimo, que 400 mil pessoas, nos meses de inverno, ao frio e à chuva, com as crianças ao colo, como aconteceu em Bucareste, em 2017 e 2018, que foram espontaneamente, sem líderes, sem sindicatos, sem partidos de oposição nenhuns, perceberam que havia ali uma legislação excessivamente permissiva em relação à corrupção, que ilibava a classe política até um certo plafond de corrupção. Isto estava numerado na lei. Corrupções até 30 mil euros pela porta do cavalo, a lei iliba. E as pessoas foram para a rua. E estiveram ao frio e à chuva até que a lei fosse revertida. E conseguiram. E eu chego a Bucareste e contactei com várias ONGs que depois alimentaram esse protesto. Nenhuma delas foi visitada pelas instituições comunitárias, pelos comissários do alargamento, da coesão. Foram devotados ao abandono. Não há grandes colunas de opinião no Financial Times, ou no Guardian, ou no Le Monde sobre essa luta. E eu acho que essa luta é de tal maneira genuína e consciente de que era preciso levá-la a cabo, contra frio e chuva e cargas policiais, que sinto que não se pode deixar essa gente órfã de espírito comunitário. Falamos muito da solidariedade quando foi a crise grega e reduzimos-la muito àquela expressão horrível entre Estados-membros, que eram os credores e os devedores, que matou tudo, matou a confiança toda. Mas há outro tipo de confiança que convém acautelar. E há outro tipo de dores que convém acautelar. Eu sinto-me próximo de manifestações pró-europeias em Londres porque quero reverter o Brexit. Acho um erro colossal. Sinto-me próximo de manifestações antifascistas em Berlim porque não quero, muito menos na Alemanha, que as coisas voltem ao passado. E acho que devotamos um desprezo brutal em relação a coisas que se passam um bocadinho mais longe. E essas pessoas merecem outro tipo de mediatismo. Não me cabe a mim dar-lhe um mediatismo, eu não tenho nenhuma expressão à escala europeia, nem à escala nacional, não me vejo dessa maneira. Acho que cumpre a quem tem que zelar pela lei comunitária, pelos tratados, pela solidariedade, pela coesão, as instituições europeias, darem voz a essas pessoas. Pelo menos mostrarem, nem que seja num comunicado um bocadinho inócuo, que estão a olhar para elas. E eu senti uma enorme orfandade em vários países, na sociedade. Foi um bocadinho a sociedade que eu quis ouvir. Sempre que tiverem uma pergunta ou um comentário, fiquem à vontade para entrar nesta conversa. Bernardo, olhando um pouco aqui para a política portuguesa, para as legislativas, não sei se posso dizer assim, talvez não, mas vou dizer mesmo, quis o destino que o Chega e o LIVRE e outros partidos chegassem ao Parlamento português no mesmo momento. Isto é um pouco reflexo também dos fenómenos populistas e nacionalistas que sentiste um pouco por essa Europa fora. São movimentos que vêm para ficar, que têm força, que têm expressão, ou que são algo de passageiro? É o caso espanhol, que é o caso do Vox. Se nós virmos o que valia ao PP espanhol em 2011
É basicamente o que vale, em legislativas, a junção do PP atual, Cidadanos e Vox. 42%. Portanto, sociologicamente, não há acrescentos. O que há é fragmentação daquilo que era o PP. O PP, no fundo, abafava a extrema-direita que já existia. Eu acho que em Portugal sempre existiu extrema-direita. Ela ou não era representada porque, apesar de tudo, o fim do anterior regime não foi assim há tanto tempo. Portanto, há aqui um certo período de nojo. Não é possível politicamente levar a cabo a constituição de partidos desse tipo, com essa linguagem. Passado esse período, com um clima pan-europeu propício, não me surpreende nada. Mas também recordo de onde é que vem a personagem. Vem de um partido do sistema, não vem das franjas. Não é propriamente alguém que é um descamisado, que teve acesso às melhores universidades, que vem completamente inserido na sociedade, que tem acesso aos mídias que quer, que faz do seu púlpito o que entende, seja no futebol, seja na política, constrói a agenda que entender, ao sabor, isso é um clássico, mas alguém lhe deu a legitimidade política. Eu vou mais atrás. Alguém foi legitimar a sua candidatura a presidente de uma Câmara. E esse alguém não foi ninguém de um partido de franja. Era primeiro-ministro na altura. Chama-se Pedro Passos Coelho. Dir-me-ão, bom, a narrativa do Ventura nessa altura não é a que é hoje. Está bem, mas o facto é aquela personagem que depois em campanha para aquela Câmara Municipal teve as tiradas que teve em relação à comunidade cigana, que levou aliás ao corte da coligação entre o PSD e o CDS, ninguém tirou do partido maior, do partido do sistema, do partido que há mais anos tem estado a governar Portugal, desde o 25 de Abril, ninguém tirou a confiança política. Foi ele que deu um chute ao PSD. Portanto, são características diferentes. Eu tendo a achar que, e há razões várias, há razões comuns, o medo da imigração, a manipulação desse medo, não é? A manipulação do medo. A sociedade portuguesa é uma sociedade segura, que integra bem as comunidades, que não tem violência, se nós abrimos a CRTV, parece o Rio de Janeiro, não é? Mas não é. Os números são de queda, de criminalidade violenta, portanto, só alguém que é intelectualmente bastante desonesto é que cavalga um espírito coletivo de medo, de pânico geral em relação aos outros. Nós, ou temos consciência de que ele nos está a vender a banha da cobra, ou vamos no engodo, por variedíssimas razões. Eu acho que há fatias que podem ir, há outras que são mais conscientes e que sabem que ele está a vender a banha da cobra. Ele depois entrelaça aquilo. Eu não queria particularizar muito, eu acho que nós tendemos a ter que nos habituar a uma espécie de 5% para partidos dessa natureza. Se não for mais, vamos ver como é que corre a candidatura dele às presidenciais. Vamos saber. Vamos ver. E acho que o campo dele não é o campo que existe noutros países. Portanto, o campo dele é limitado. O medo tem perna curta em Portugal, as questões da imigração também, outro tipo de agendas muito ligadas às associações socioprofissionais da polícia, da força da ordem. Enfim, não sei em termos eleitorais o que é que isso vale, não está provado. Planos económicos, a redução dos deputados, bom, isso é um clássico também. Quando alguém não tem nada para propor, reduz o número de deputados. Não sei se isso eleitoralmente é alguma coisa. Portanto, a margem, o terreno para ele não é o terreno espanhol, não é o terreno francês, da Sra. Le Pen, não é o terreno
Não é o terreno da extrema-direita britânica. Também existe, não é? Isso existe. Não é o terreno da extrema-direita italiana. Mas para mim era claro que mais dia menos dia acho que há outra vaga que vem, poderá vir aí, que é dentro do PSD e do CDS. Transparente, não é? Deixar um bocadinho como o Vox fez, mas sem necessidade de sair. Aquilo já ser aceito internamente. O Vox saiu, a liderança do Vox são ex-militantes regionais do PP. Que no tempo do Aznar, o Aznar fez uma grande coligação interna, portanto, abafado. Lá tudo dentro. A partir do momento em que o Rajoy gera a questão da Catalunha, aquilo enfurece os nacionalistas espanhóis, não é? Um nacionalismo enfurece o outro e vice-versa, e eles saem. E veem que há ali margem para crescer autonomamente. Aqui, eu acho que há personalidades dentro do PSD e do CDS que assinam por baixo tudo aquilo que o Ventura diz. E que só não cortam porque aquilo é o acesso ao poder. Portanto, tenho mais medo das transformações nos dois partidos do sistema, assim, da direita, do que de franjas. Não estou a tirar-lhe impacto, não estou a desvalorizar, mas tenho mais medo das transformações dentro dos partidos tradicionais. Aliás, a direita clássica na Europa tende a cooptar uma parte da agenda da extrema-direita. Isso tem sido uma caminhada preocupante. E, portanto, deixa pouco espaço a moderados à direita. Esses moderados à direita têm que aparecer. Têm que dar a cara, têm que ocupar o espaço. Porque senão o sistema fica desequilibrado. Fica muito desequilibrado, fica muito polarizado. Felizmente que os partidos sociais-democratas vão resistindo. Não têm a força de há 15 anos, 20 anos, mas vão resistindo. Apesar de tudo. A vida também não está fácil para eles, mas ocuparam ali um centro de moderação. Um centro que é aberto, que faz conjugar o Estado com a iniciativa privada, a tolerância, o pró-europeísmo, o atlantismo. Portanto, não põe isto em causa. Portanto, acho que esse espaço está relativamente ocupado. Pode ser espicaçado por um Podemos, por um Bloco de Esquerda, etc. Mas está mais ou menos ocupado. À direita, acho que há transformações no horizonte. Eu queria fazer só uma pergunta, mas entretanto divagamos para a experiência do populismo, etc. E pegando nisso, eu queria lhe perguntar, quando fala que o populismo... Eu não sei falar sobre estas coisas, sabe? Não é a minha especialidade, tenho alguma dificuldade, mas bem, ver se me faz entender. Eu tenho para mim que os grupos sociais mais esquecidos e que não se sentem de todo representados por quem os devia representar são uma fonte enorme para engrossar o populismo, ou não acha? Está a falar de... Como? Está a falar de quem? Eu estou a falar genericamente, quer dizer, grupos sociais que estão esquecidos do interior dos países, que não chegam às elites, que de facto quem tem o poder são as elites, muitas vezes falam do povo sem saber de todo como é que o povo vive, não é? Há um divórcio muito grande, isso todos sabemos, não podemos fechar os olhos, há um divórcio muito grande. O que eu pergunto é, se eles não se sentem representados, esses grupos sociais esquecidos, etc. E nós temos ouvido bem cá no país, Portugal a não sei quantas velocidades, e isso foi muito falado na altura dos incêndios, por exemplo. O que eu pergunto é, esta gente marginalizada, que de facto está muito longe da elite do poder,
pode ou não pode engrossar as fileiras do populismo. Pode, mas eu não queria ter uma posição em relação a pessoas que sofrem pela pobreza, pelo esquecimento territorial, por uma crise económica. É o dia-a-dia. É o dia-a-dia. É o dia-a-dia. Não quero colocar-lhes um anátema. Ou seja, essas pessoas não têm que estar necessariamente perdidas para o populismo, o nacionalismo ou a banha da cobra. Portanto, acha que não é uma preocupação? Acho que é uma enorme preocupação. O que eu queria chegar era aqui. Eu ponho muito mais o ónus da responsabilidade nos partidos e nas elites e nas pessoas responsáveis para não deixar essas fatias da sociedade para trás do que do excesso de atenção a aventuras da vida. Ou seja, eu espero muito mais que o PSD, o PS, o CDS, o PC ou o Bloco deem as respostas adequadas a que ninguém fique para trás na sociedade. Ponho mais a responsabilidade nos partidos que têm a responsabilidade de garantir que ninguém fica para trás. E eu acho que aí é que é o ponto. Mais do que nós estarmos a desviar a atenção para um deputado em 230, que é isso que ele quer, é escrutinarmos melhor quem tem o sistema na mão. Quem tem a responsabilidade de gerir orçamentos para a saúde, para a educação... Já tem a possibilidade desse escrutínio, obviamente. Eu acho que o escrutínio, mais uma vez voltamos à questão inicial, o escrutínio é mais bem feito se nós tivermos mais consciência dos nossos deveres, dos nossos direitos, onde é que podemos ir pela lei. Muito da nossa apatia é porque não temos capacidade de mobilização, não temos. Não nos organizamos como sociedade civil, não organizamos. Não temos espírito associativo, reivindicativo, aqui e ali. Não é uma constante. No bom sentido, não é? Que a violência na reivindicação, quer que a reivindicação seja pelos canais previstos na lei. Não temos um sentido crítico apurado, porque senão quem à partida é responsável por uma série de situações teria que ser penalizado constantemente em urna. Isso também não se verifica. Não quero atribuir culpas nada na questão dos incêndios. Essa questão é uma questão muito sensível, não queria entrar por aí. Mas, muito friamente, houve algo, pelo menos que eu conheça, houve um autarca do partido do governo que foi reeleito depois dos incêndios. Ora, isto em tese não era possível. Alguém teria que sofrer politicamente com as consequências disto. Não estou a dizer que a culpa é do governo, não é isso que eu quero dizer. Vou dizer que é aceitável que as pessoas daquela população punissem o responsável naquela junta ou naquela Câmara Municipal. Também não foi isso que aconteceu. Portanto, o que eu quero dizer é o ónus que devemos pôr à responsabilidade de não deixar ninguém para trás, de decidir melhor, de fazer frente às desigualdades sociais, que é um problema gravíssimo. Não é do André Ventura, é dos responsáveis políticos que estão no sistema. É sobre esses que eu quero colocar a responsabilidade, o ónus, a fiscalização. Porque se eu ponho o ónus no outro, estou a valorizá-lo, a hipervalorizá-lo, mais do que ele merece, e para além de eu não concordar com o caminho que ele preconiza. Portanto, o meu ponto é, o que eu quero é que os partidos tradicionais se reformem. O que eu quero é que não haja corrupção aí. O que eu quero é que não haja corrupção de todo, mas aí especialmente. O que eu quero é que eles tenham um tipo de comunicação mais próxima das pessoas. Que as pessoas sintam um outro tipo de cumplicidade com a política, lá do senso. Não é com a política em si, nem com o partido A ou o partido B, com a política, com a causa pública, com o país, com a União Europeia, até em último caso. Mas sim, há vulnerabilidades sociais que alimentam o populismo. É essa a base da... Agora, também há dados, e isto é válido na eleição americana do Trump, como é válido na eleição no referendo do Brexit, como é válido
Não é válido, por exemplo, no crescimento da Frente Nacional Francesa em muitas regiões francesas, não é só a classe desfavorecida ou aqueles que ficaram prejudicados pela crise financeira que alimentam esses movimentos. Gente sofisticada, partida, com muito dinheiro, que também vota neles, por outras razões. Há razões para tudo. O mercado eleitoral permite que, hoje em dia, nós não tenhamos que concordar com toda a agenda que nos é posta à frente. E isso também é uma lógica da oferta partidária. A pessoa pode se sentir identificada com o partido A apenas pela questão que lhe é mais prioritária, que é, por exemplo, as pensões. Mas tudo o resto lhe passar ao lado naquilo que é a proposta desse mesmo partido. E se calhar, se fosse ver outras propostas de outros partidos, tinha mais a ver com outros partidos. Mas como aquela é que é a questão, o que é que ajuda hoje em dia as máquinas partidárias? É que nós, pelo nosso consumo informativo, consumo de Google, Facebooks, etc., eles direcionam-nos a mensagem que querem. O Cambridge Analytica foi isso. Foi uma ferramenta para, cirurgicamente, nos Estados Unidos, o Trump ir ao Kansas e dizer a mensagem A, porque estavam 100 mil pessoas identificadas para irem ser captadas para aquela eleição muito específica, mas a mensagem na Flórida já foi diferente porque os dados do Cambridge Analytica já davam outro tipo de mensagem que era exigido. Isto é perverso. Definitivamente não é a melhor. Isto é perverso. É perverso, mas felizmente já foi atacado. Quer dizer, atacado no sentido de nós já percebemos a máquina. Já percebemos o que é que este povo, o que é que isto acarreta, não é? Temos hoje mais, quer dizer, nós não nos podemos queixar de não termos instrumentos para filtrar isto. Nunca fomos tão capazes de poder filtrar. Mas também somos mais vulneráveis porque a massa é de tal maneira, é tudo tão avassalador, que às tantas nós não temos capacidade de resposta. Esta pelo menos é a minha interpretação dos factos. Quer dizer que seja verdadeira. A pergunta que eu queria fazer não era esta, como disse, tinha a ver com a sua viagem pela Europa, não é? E já testemunhou, digamos que sombras e locais de luz, vamos falar assim, mas no final fica uma ideia de esperança, não é? Apesar de eu já ter lido alguns que, na sua análise política, quando a faz, considera que o ceticismo é uma virtude. Tá? Baixa um bocadinho as expectativas, não é? Portanto, tudo o que vem a mais é bom. Exatamente. É um bocado a minha lógica. Portanto, apesar disso... Mas eu não quero entrar... Eu acho até que um certo... Não é uma visão apocalíptica, mas um certo alarmismo é bom para as campainhas soarem. Portanto, eu sou adepto de um certo alarmismo. O que eu não quero é passar do alarmismo à manipulação do medo. Não é? Acho que esse grau de alarmismo que o analista deve fundamentar. E há razões para algum alarmismo, não há dúvida nenhuma. Há razões para o alarmismo. Esse alarmismo deve ser fundamentado. Não deve ser escalado para nós depois, eu como analista, viver disso permanentemente sem ilustrar o resto. Há lados que não necessitam desse nível de alarmismo. Há questões a acontecer que são boas. Devem ser ilustradas com sobriedade. E eu acho que a Europa é um misto disto tudo. É um misto disto tudo. Por isso é que é complexo gerir. A relação com os Estados, a relação do Estado com o poder local. Nós hoje em dia, por exemplo, temos um fenómeno novo, que são as grandes metrópoles, já não tanto à escala europeia, mas ainda há. Mas à escala mundial, nós vamos ter presidentes da Câmara com estatuto na política internacional de chefes de Estado. Vamos ter metrópoles com 20 milhões, 30, 40 milhões de habitantes. A sugar os recursos nacionais de muitos países. Sugar no sentido em que concentram. Portanto, aquele presidente da Câmara é uma sombra ao primeiro-ministro.
local. Portanto, que tipo de conflitualidade é que isso vai gerar? Não é? As relações entre as grandes cidades vão prevalecer por questões de proximidade, de políticas locais, às relações entre os Estados centrais, entre os governos. Vamos criar aqui novos níveis. Não estou a dizer que isto é necessariamente mau, pode ser bom. Estou a dizer que pode ser mais um foco de tensão. O Primeiro-Ministro que é ensombrado por um grande Presidente da Câmara. Mais o Presidente da República, que já por si só, em vários sistemas políticos, é ensombrado pelo Primeiro-Ministro. Tudo isto depois tem um reflexo na feitura da política do Estado. Se esse Estado está integrado numa zona de integração, como é a União Europeia, isso depois também tem outro reflexo naquilo que o Estado quer conceder à política comunitária ou que quer fazer regressar à sua soberania. Nós estamos um bocadinho neste movimento. O Brexit é isso. É vender a ideia que havia um monstro burocrático em Bruxelas e há boas críticas razoáveis do lado dos Brexiteers. Há um funcionalismo burocrático em Bruxelas que muitos dirão que é o preço a pagar pela paz, mas que vive na bolha. Vive completamente na bolha. Eu desafio um funcionário da Comissão Europeia, um dos milhares de funcionários, a ter feito o que eu fiz. Eu acho que é um trabalho da Comissão Europeia ter feito isto. Ir ao terreno, ver o que é que as pessoas dizem. Não é mandar o emissário da representação da Comissão local. Isso é fácil. É ter a grande fotografia. Isso falta. Oi, boa noite. Eu ia só tentar ajudar a responder melhor a pergunta dela sobre o populismo. Não sei se o Bernardo vai concordar comigo. Lá no Brasil, a gente elegeu um candidato de extrema-direita e vai extremamente ao oposto no sentido de as camadas mais afastadas do Estado, né, mais expostas, muito pelo contrário. A camada que foi massa de manobra é basicamente onde tem os melhores índices de segurança, os melhores índices de educação, os melhores índices de desenvolvimento humano, mais acesso à informação, que foi o sul do Brasil. E é basicamente onde ele conseguiu entre 70% e 80% dos votos em quase todo o estado. Então é para nos alertar, todos, até os países mais desenvolvidos, de que até os estados mais desenvolvidos podem ser massa de manobra em determinado ponto. O tema da campanha dele era atacando uma das frentes, mais complexo que isso, mas a segurança. E o estado com o melhor índice de segurança caiu nessa ladainha. Enfim, é o contrário um pouco do que você comentou. Muito bem. Não, para explicar, não há só vários matizes de populismo e até vários matizes de nacionalismo. A própria base da alimentação destes movimentos é muito variada, consoante os momentos políticos. No Brasil, há essa base sociológica que alimenta Bolsonaro e que aqui não alimentaria o Bolsonaro local. Mas há um contexto de voto anti-PT muito forte. Se calhar, se o Ratomita concorresse contra o PT, com 2 ou 3 frases manipulatórias, mais o WhatsApp, também venceria. O sentimento anti-PT aí faz o contexto, faz a cama, não é? Pronto. Portanto, cada realidade tem as suas características. Portanto, fazer as grandes generalizações condenando a pobreza, as camadas da sociedade mais vulnerável como fatalmente na rede do populismo, parece-me um anátema perigoso. Era como aquele argumento que dizia que eram os pobres que alimentavam o terrorismo islâmico, não é? Isso é uma condenação brutal a todos os pobres do mundo. Cada pobre um terrorista? Não. Bin Laden era a família mais rica da Arábia Saudita. Todos os terroristas, já tivemos esta conversa aqui há alguns anos,
o padrão do terrorista autóctone islâmico nas capitais europeias é classe média, sofisticado, integrado, socialmente aceito, que não levanta ondas. Não é alguém que vem e está condenado a ser das franjas. Isto é muito mais complexo. É mais complexo de identificar, é mais complexo de corrigir. Eu acho que, tendencialmente, quem está mais vulnerável, está mais desesperado e vai numa onda manipulatória. Tem menos espírito crítico, menos espírito de fiscalizar, a ver o que é verdade e o que é mentira. Estamos a atravessar um tempo em que a fronteira entre a verdade e a mentira é muito tênue. Eu não gosto da expressão pobres. Não, eu também não quero estigmatizar. Peço desculpa. É mais esquecidos. Em Espanha há um conceito político que é a Espanha vazia, não é? Espanha vazia. Que é a Espanha que nunca está nos radares dos mídia, a quem é prometida a ferrovia e a autoestrada e nunca passa por lá, que teve a bolha imobiliária e que está tudo ao abandono. Essa Espanha vazia tem, dizem os estudos, 25-30% dos eleitores. Essa Espanha vazia não é necessariamente, ou não vai cair necessariamente toda para o Vox, como vimos, senão ele tinha votações incríveis. Portanto, há margem. É preciso é que quem tem a responsabilidade de garantir a coesão social, a luta contra as desigualdades, o desenvolvimento territorial, as assimetrias, etc., não é o Vox, são os partidos da responsabilidade da arquitetura constitucional e política do Estado, é esses que cabe responsabilizar, que cabe exigir mais. Eu ponho mais o foco neles. Mas se eles falham, como aconteceu no Falham Brasil... muitas vezes, é verdade. Não, isso é assim, também é o que aconteceu com o Bolsonaro. O foco não estava no Bolsonaro, mas os outros falharam. O Bolsonaro vai apanhar um bocado as canas, não é? Deitou ali um bocado mais lenha, mas apanhou algumas canas. Também há uma cota de responsabilidade em muitas das coisas que foram feitas pelo regime. Pelo regime, que é mais do que o PT. O que foi feito e o que não foi feito. Sim, mas a corrupção no Brasil vai para lá do PT. É uma coisa transversal à classe política. É praticamente encontrar uma agulha num palheiro, um congressista brasileiro que não esteja embrulhado num processo jurídico de corrupção. Portanto, o regime caiu, não é? Caiu sem nunca ninguém lhe ter decretado a morte. E houve alguém que, no momento certo, com o discurso fácil e com aquilo que aí é que é mais difícil de controlar, não é? O Brasil tem um consumo de redes sociais inimaginável à escala global. O maior, não é? Segundo maior. Depende de rede para rede, mas no WhatsApp, o Bolsonaro nem televisões, nem nada, não era preciso. Eu tinha 6 segundos de TV. 6 segundos de TV. O PSDB, que era um partido muito mais expressivo, tinha 4 minutos e meio. Portanto, em última análise, para voltar aqui ao antes da responsabilidade no sistema, é o sistema que, por deficiência, por culpa própria, por irresponsabilidade, dá aso a que os outros cresçam. Os outros, os Bolsonaros da vida, enfim, não é? O que é que explica o Orbán? O Orbán resiste, para além do discurso falseador que tem vindo a pautar desde 2010, beneficia do facto do Partido Socialista Local, que teve no governo anterior, ter sido corrido pela população por ter mentido sobre contas públicas e sobre uma série de questões essenciais à governação. Caiu em desgraça, nunca mais se levantou. Então, em último caso, o Orbán cresce também por causa disso. Depois, pincela com outro tipo de argumentação. Não é? Mas, ou seja, o ónus da irresponsabilidade está num dos partidos do sistema. Eu gosto mais de olhar para a responsabilidade daqueles que têm essa incumbência de zelar por um Estado de Direito, por transparência, pelas liberdades, etc. E quando falham,
é sobre eles que se deve colocar a culpa, do que estar constantemente a dar o foco no resto. Se me faço entender. Porque acho que esse é que é o mecanismo de os chamar à atenção, de os colocar sob pressão, para que eles corrijam a tempo de não darem mais achas à fogueira nos próximos ciclos eleitorais. Não sei se me faço entender. Muito bem, se não houver mais nenhuma pergunta, não sei se há, ou algum comentário. Sim, claro. Não é preciso. Falando em Malta, há uma esperança de que paraísos fiscais como Malta acabem, pelo menos a nível comunitário? Há mais mediatismo sobre aqueles problemas do que havia há 5, 6 anos. Só tenho dúvidas nenhumas. Uma das responsáveis chama-se Ana Gomes, por isso aconteceu. Se houvesse mais Ana Gomes, talvez a coisa não tivesse tanta margem. Mas o que é facto é que não é um caso único. Nós temos aí estados a vender acessos a vistos prolongados para dar cá aquela palha. Não é um caso exclusivo de Malta. O que eu quis ilustrar foi que por baixo daquela sofisticação havia problemas gravíssimos. Ao ponto de uma jornalista que investiga um caso de corrupção que vai dar à família do Primeiro-Ministro, que curiosamente depois é reeleito, depois do assassinato ele volta a ser reeleito. Isto acontece, não é? Mata-se alguém que está a fazer, do ponto de vista do jornalismo, a sua missão. Um dos ângulos que também esse é um lado talvez mais próximo, quer dizer, todos os lados acabam por ser próximos, mas este acho que é um lado que mereceria, do ponto de vista comunitário, outra atenção, que tem a ver com o estrangulamento digamos, da comunicação social. A comunicação social não regimentada por partidos ou por regimes. Esse espaço de escrutínio, em muitos casos, está completamente afunilado. Quando isso acontece, deixa de haver uma democracia saudável. Felizmente, hoje em dia temos alternativas online, mas que ainda não têm o mesmo impacto de credibilidade, de acesso a toda a gente. Não sei os números concretos, mas arrisco dizer que a nossa percepção sobre o consumo online e o acesso à internet em todas as sociedades europeias é bastante disforme e não é sequer maciço. Portanto, há muitas centenas de milhares de pessoas que, pura e simplesmente, não têm acesso à internet ainda, no espaço vendido como mais sofisticado à escala internacional. Portanto, não têm acesso nem à mentira nem à verdade. Muitas vezes o que compram já não é bom, o papel já não está com a mesma qualidade. E aquilo que está constantemente, isto não é um fenómeno português, são os tabloides. E os tabloides são uma máquina de medo, de alarmismo, de apocalipse. Os tabloides não publicam as imagens a favor da União Europeia, não é? Só que não perdem o segundo com isso. E eles perdem pouco tempo com política, não é? Perdem muito mais com casos pessoais de políticos. Mas quando pegam a política é no sentido de graça. É sempre num sentido positivo e depois quem faz a opinião aí não tem eco. A verdade também é esta. Veja aqui um bocadinho o caso português. Quem é que lê a opinião de colunistas do Correio da Manhã? É o jornal que melhor paga a comunistas. A tentação de ir para lá é grande. Mas a pessoa sai do radar. Sai do radar das elites, claramente. Sai do radar da influência. Fica maculado, não é? Tem dinheiro para fazer a investigação que quiser, não é? Cada um justificará a sua opção. Todas elas são legítimas, mas de facto depois têm essa falta de espaço. O que eu digo é, não é necessariamente um jornal que vende menos que tem menos influência. Há aqui muitas questões que não são muito evidentes. Não é? O que nós estamos a atravessar é, quer nos sistemas políticos, quer nos partidos tradicionais, quer nas ansiedades sociais, quer na saúde das democracias das instituições, quer nas respostas comunitárias, à próxima crise financeira, próxima vaga de refugiados, etc. Quer à saúde dos órgãos de comunicação social, estamos aqui
uma fronteira muito ténue entre a queda e a resistência. Este momento é um momento difícil. Depois, do ponto de vista geopolítico, só para não nos maçar muito com isto, se nós olharmos para uma grande fotografia, aí valia a pena ter aqui mapas, não é? Para explicar isto. Nós temos pela primeira vez, desde o pós-guerra, uma coisa nova, que é os Estados Unidos como promotores da desintegração europeia. Esta administração é oficialmente promotora da desintegração. É uma administração que celebra o Brexit, é uma administração que vai valorizar o governo polaco, nacionalista, em vez de ir a Berlim, à senhora Merkel. Está completamente alinhada com o esfrangalhamento da União Europeia. Isto é novo nas administrações americanas. Nesse sentido, joga com a mesma estratégia da Rússia. Relações à parte dos círculos próximos, não é isso que agora conta. Objetivamente, ambos querem estilhaçar a União Europeia. Um faz de uma forma mais sofisticada, com as desinformações e intromissões em atos eleitorais, cybersecurity, etc. O outro faz de outras maneiras, ou se calhar até das mesmas, mas nós não interpretamos dessa maneira. Portanto, nós estamos aqui um bocado entalados. E na Europa não há a mesma percepção que eu estou aqui a passar em todos os Estados em relação a Washington e em relação a Moscou. O presidente Macron, semana passada, anunciou uma boa relação com Moscou. O presidente polaco não quer nem ouvir falar disso, mas não prefere uma relação com Paris a uma relação com Washington. Olha primeiro para Washington. Cada Estado tem a sua prioridade. E nós, para um Estado pequeno, isto é um momento de definições. Quando nos colocam com esta pressão. Acresce uma outra pressão chamada China, não é? Que se vem intermeter aqui nisto, com muito dinheiro, com um certo charme, ainda tudo muito deslumbrado com a China. Não é? E, portanto, nós estamos a cair paulatinamente, sem grande estardalhaço, num certo engodo que os chineses vendem maravilhosamente. E às tantas, perdemos identidade comunitária. A palavra identidade não quer que seja confundida com o debate das identidades. Acho que isso é um debate muito perigoso. Mas há aqui uma identidade comunitária que está plasmada na grana dos tratados, que é Estado de Direito, separação de poderes, garantia das liberdades, pluralismo, liberdade de imprensa, etc, etc. Isto está em causa em muitas paragens europeias. Portanto, o alarmismo é justificado. Se servir para o lado certo da história, em cada país, vá para a rua, faça o que tem a fazer institucionalmente, ótimo. Se não servir, nós vamos passar um mau bocado. E Portugal é um país altamente vulnerável a todos estes jogos. Altamente. Mas olha, agora para acabar por mim, só congratulo com o facto, é porque de facto o que eu acho é que nós aqui, um bocadinho, fizemos uma coisa que me parece importante, e digo já em que aspecto. Em vez de perder tanto tempo a dizer mal do Brasil, a dizer mal do Trump, a dizer mal não sei o quê, eu acho que devia haver mais tempo a pensar porque é que eles estão lá. Porquê? Isso é que não parece que haja grandes, pelo menos, a informação que chega a todos os dias. Muitos debates sobre isso. A explicação não é muito simples de dar. Bom, mas tem que haver, não é? Porque... Não, há muitas razões, no caso americano, no caso brasileiro, depende de vários fatores que aqui nos são um bocadinho estranhos. Como é que, para nós é um bocadinho complicado de aceitar que alguém que fez uma campanha agressiva contra as mulheres tenha tido no eleitorado feminino, nacionalmente, não é no Estado A ou B, nacionalmente, igual à senhora Clinton. Portanto, eu posso arranjar aqui milhares de explicações para aquele fenómeno. Mas para nós vai continuar a ser uma bizarria o que aconteceu. Eu acho que ainda está tudo em choque, passados 3 anos. Mas devo dizer que os maiores críticos da situação americana são os americanos. Os maiores críticos da situação brasileira são os brasileiros. Nós, apesar das críticas, é uma crítica
com algum distanciamento e muito leve em relação ao que é feito localmente. Então, a luta, em primeiro lugar, está lá. Está lá. Está próximo, não é? Está próximo. O Lula regressou, não há eleições para o ano e um impeachment a decorrer já agora. Também não é muito comum na história americana. Com razões válidas para destituir. Mais do que vale, mais do que o Watergate. Bom, muito fica por dizer, claro, fica aqui o pretexto para outra conversa, quem sabe. Obrigada, Renato, muito obrigada. Obrigada também por estar aqui. E agora estou disponível para assinar os vossos textos, se quiserem, claro. Obrigada, boas leituras. Muito obrigado. Muito obrigado. E viva a Europa, não é? Esperemos que... Sim, se ela merecer. Vamos a merecer, não é? É isso. Temos que ser otimistas. Momento de esperança. Momento de esperança. Mal estaria eu se... Não é? Não. O Erasmus é um bom exemplo. O Erasmus é muito bom, mas não pode ser só vendido como um fim em si mesmo. Fiz Erasmus, Projetos é muito bom, parecidos. mas ninguém está a pensar em redes profissionais quando está a fazer Erasmus. Somos muito miúdos nessa altura. Ninguém está a pensar em trabalho quando se está a fazer Erasmus. É só divertir e aproveitar aquele momento. Não, mas a questão da tolerância também, perceber o caminho dos outros, o respeito pelos outros. Mas isso, por exemplo, não leva os mais novos a votar mais. Devia ser esse o fator, não é? A sala está cheia. Com os jovens. Ainda ontem tive um debate na Nova com o Luís Amado e tinha a sala cheia de gente em pé, mas tem geração. Mas eu vou muito. No último mês estive no fundão. Estas pessoas também deveriam vir por iniciativa e não ser só ir aos locais. Isto é uma semente. Este projeto. Sim. Pode haver outros agora a pegar a ideia e a fazer o tal trabalho. E parabéns por isso. Fiquei entusiasmado, eu não tinha percebido os intercomunitários. Gostava de fazer igual. Quem sabe, nós vamos encontrar aqui daqui a uns anos, olha, também já fiz, e afinal a esperança venceu. Sabe o que é preciso para fazer isto? Duas coisas. Um iPhone e um cartão de crédito. Certo? Não é preciso mais nada. E um caderno e uma caneta. Sem dúvida. Mesmo assim, isso já é dispensável. Sim. O iPhone faz tudo, não é? Sim. Compra-se passagens, corresponde-se com as pessoas, tudo. E um cartão de crédito, porque tem que se pagar as coisas. Pronto. Segundo, é tudo muito facilitado. Ok, parabéns. Muito obrigado. Desculpa, olha, temos dois livros para assinarmos. Pessoas que estiveram, mas que acabaram por sair, não puderam esperar. Então, acho que eu era encerrador. Quer ficar? Porque às 6 de maio, assim, só que saiu antes de ter chegado. Mas é de dia. Esquece, ontem fiz uma viagem à noite que foi para esquecer que apanhei um acidente. Na saída para Malveira tive 1 hora e 20 minutos para fazer 4 km. É o Sr. China? China.
Tenho aqui um grupo de fãs da terceira idade. A primeira intervenção vai ser do Sérgio, também. A Ana Luísa não vai falar em estação, vai ser do Sérgio Martins. A estação é só o Sérgio. Está a Susana a dizer, é só o Sérgio Martins. Sim, a Ana Luísa falará num próximo encontro. Isto acontecerá de 3 em 3 vezes no arquivo. Ok. Beijinhos, obrigada. Sim, e a ligação entre a psiquiatria e a dois médicos tentam encontrar essas ligações trimestralmente, não entraria aqui. Trimestralmente vai ter a conversa entre a psiquiatria e a comunidade. Passado. Até Obrigada. Diz. Sim, Sara.